Povo de Deus, graça e paz. Após as orações que fizemos, os hinos e cantos espirituais que entoamos, bem como a leitura do capítulo 5 de Efésios, chegamos agora ao momento da pregação da palavra de Deus. E eu os convido à carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 1 ao 5. Tito, capítulo 2, versículos 1 ao 5. Assim está escrito: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Servo de Cristo, Paulo diz que Tito deveria falar sã doutrina e instruir os irmãos a viverem de acordo com ela. Isso nos versículos 1 ao 10, mas iremos nos ater hoje apenas aos 5 primeiros versículos. Me permita fazer 2 perguntas. A maneira que você vive está de acordo com a palavra de Deus? A sua forma de viver faz com que a palavra do Senhor seja reconhecida ou desprezada? Nesse texto que fizemos leitura, temos o tipo de caráter pelo qual os cristãos de várias idades e classes devem ornamentar a doutrina de Deus, nosso Salvador. E Paulo inicia orientando Tito acerca do que ele deveria fazer. Confere o versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quando Paulo disse tu, porém, ele está fazendo um contraste entre Tito e os falsos mestres vistos no capítulo 1. Os falsos mestres eram terríveis, irmãos. Sabe o que eles ensinavam e como viviam? Ouça o capítulo 1, versículos 10 e 11 e também o versículo 16. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, as quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Veja o versículo 16 agora. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aqueles homens, além de serem reprovados para toda boa obra, eles transtornavam casas inteiras, ensinando que não convinha. As famílias estavam sendo transtornadas pelo que eles ensinavam. Mas enquanto os enganadores falavam que não convém transtornando as casas, Paulo disse para Tito: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Enquanto os falsos mestres prejudicavam as famílias, Tito deveria transmitir as palavras saudáveis para conduzir as famílias a uma vida espiritual saudável. Tito era diferente daqueles homens. Ele era distinto, assim como o povo de Deus em geral é. Esse contraste é muito comum nas cartas pastorais. Paulo deixa claro que os servos de Deus são diferentes dos enganadores. As vidas deles são diferentes e o seu ensino também. Paulo concede orientações a Tito, a fim de serem repassadas aos vários membros do lar cristão, idosos, idosas, jovens e servos. Esse capítulo começa, assim como termina, com uma exortação direta ao próprio Tito, capítulo 2, versículo 1 e versículo de número 15. Mas iremos atentar para o mandamento do texto, onde o contraste é nitidamente especificado. Paulo diz: fala o que convém à sã doutrina. A pergunta é: o que significa falar o que convém? Falar o que convém, irmãos, significa falar o que é apropriado, decente ou digno. E a sã doutrina? Pela segunda vez nessa pequena carta, há referência à sã doutrina. Capítulo 1, versículo 9, Paulo já havia dito, e agora aqui no capítulo 2, versículo 1, ele repete: sã, porque é sadia em si mesmo. Ela produz saúde espiritual naqueles que a recebem. A doutrina se refere ao ensino,
a instrução das verdades reveladas por Deus nas Escrituras e que deve ser ensinada. Portanto, a sã doutrina confiável é novamente contrastada com a doutrina doentia, falsa e ilusória dos ensinadores que estavam em Creta. Ensino falso e espiritualmente maléfico e nocivo. É importante que os ensinadores da palavra de Deus se certifiquem de que o que estão ensinando, o que estão falando, convém ou concorda com a doutrina sadia. Somente isso, irmãos, poderá produzir santidade prática na vida dos cristãos e provará ser o melhor antídoto contra o engano, contra o erro. A igreja precisa ser orientada naquilo que está de acordo com a sã doutrina. Nota a expressão fala aí no texto. Amados, essa expressão é muito importante para o nosso entendimento do texto. Ela envolve 3 cores importantíssimas. Primeira se refere a um mandamento, uma ordem de Paulo a Tito. Fala. Ele deveria falar. E se Tito deveria falar, logo a igreja deveria ouvir. Vocês estão percebendo a missão dos pastores e ao mesmo tempo a missão da igreja, respectivamente? A segunda consideração é que o tempo do verbo carrega o sentido de continuidade, ou seja, Tito deveria falar constantemente com a igreja, com persistência. Então, essa expressão fala, ela envolve isso, é falar de forma contínua. Os líderes não devem se cansar de falar o que convém a essa doutrina, e a igreja também não pode se cansar de ouvir. Esse texto nos ensina como a igreja precisa da palavra constantemente. Somos levados a considerar como é inconveniente para um crente ficar distante da comunhão cristã, pois ele acabará deixando de ouvir a palavra de Deus. Você que me ouve agora, não pode deixar de ouvir o pastor ensinar as Escrituras. A terceira observação é que Tito não deveria falar apenas a partir do púlpito nas suas pregações, mas no dia a dia, numa conversa normal e informal. Aqui é destacado o caráter pastoral da liderança. A instrução não se limita ao púlpito, embora esteja intimamente ligada a ele. Isso nos ensina algo valioso, irmãos. A Bíblia é o livro da vida cristã e não apenas do culto público. Tem pessoas que pensam que a Bíblia só serve para nos instruir em relação a algumas partes das nossas vidas. Mas esse texto não nos ensina isso. Pelo contrário, a Bíblia deve nortear as nossas vidas como um todo. Embora ela não seja exaustiva em todos os assuntos, ela é suficiente na sua abrangência. Ela abrange todas as áreas das nossas vidas. Os seus princípios são eternos e norteadores. Por isso não podemos pensar que há uma linha divisória entre a vida cristã e a vida secular. A Bíblia é de fato o livro da vida cristã. Sendo assim, meus queridos, não estranhe o fato do pastor estar sempre falando o que convém a sã doutrina com você. Antes, agradeça a Deus porque ele está cumprindo a missão que Deus deu a ele. E você fará bem se cumprir a sua. Que Deus possa preservar os pastores que obedecem a essa ordem bíblica e levantar mais pastores comprometidos com essa palavra. Após dar a ordem para Tito falar o que convém a sã doutrina, Paulo especifica alguns grupos de irmãos que deveriam viver de acordo com essa sã doutrina. No versículo 2, as orientações foram dirigidas aos idosos. A pergunta é: como os mais velhos deveriam viver e ser na presença de Deus? Paulo destaca 6 características, não significando, é claro, que um idoso cristão deve ter apenas essas qualidades. Mas o que Paulo vai mostrar para nós aqui é que essas qualidades não podem faltar na vida de um cristão idoso. Vamos conferir essas características no versículo 2? O texto diz: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. A expressão sóbrios ou temperantes, moderados, diz respeito à pessoa que evita extravagância e os excessos. Ele usa seu tempo, seu dinheiro e sua energia de forma mais cuidadosa e seletiva do que quando era mais jovem
e menos maduro. Suas prioridades são na ordem certa e ele está satisfeito com menos e mais simples coisas. Graves. Originalmente transmitia a ideia de reverenciado e venerável, porém mais tarde veio a ser usado geralmente de uma pessoa ou coisa que é honrada e digna. Então, um idoso ser grave não se trata daquela pessoa que nunca sorri, mas daquele que vive à luz da eternidade. Nós não podemos confundir seriedade com carranca, nem ser uma pessoa tristonha. Prudentes. Descreve um homem que vive sob controle, que sabe governar cada instinto e paixão. Trata-se daquela pessoa que mede suas palavras, seus gestos, suas ações e reações. O texto diz que eles deveriam ser sãos em 3 virtudes. Vamos verificar aí? Paulo ele vai destacar como a sã doutrina influencia a vida, irmãos. Ele vai usar a expressão aqui são outra vez. Os velhos cristãos, os idosos, devem ser sãos na fé, diz respeito à confiança pessoal em Deus. Primeiro de tudo, os homens mais velhos devem ser sãos na fé, tendo aprendido que Deus realmente pode ser confiável em todos os sentidos. Então, um idoso cristão, são na fé, ele não questiona a sabedoria de Deus nem o seu amor. E ele não perde a confiança no Senhor nem na sua bondade diante das dificuldades da vida. Ele não vacila, ele permanece confiante em Deus. Sãos no amor. O amor aqui diz respeito ao amor para com os outros, o amor abnegado. Notem que, mesmo na velhice, eles devem expressar amor abnegado. Diz mais o texto, sãos na paciência. Paciência às circunstâncias difíceis. Sabemos que as dificuldades aumentam para uma pessoa que avança em idade. Irmãos, se vocês quiserem um exemplo de um idoso que foi são na paciência em circunstâncias difíceis, eu te peço para pesquisar no YouTube sobre a última lição de Russell Shedd. Nós iremos aprender com ele, uma pessoa idosa, crente, que estava doente, mas a maneira que ele se portava, como ele era são na paciência. Vimos 3 virtudes sendo destacadas: fé, amor e esperança, que faz parte da trilogia neotestamentária da maturidade cristã. A tríade de fé, amor e esperança resume o mais íntimo cerne daquilo que o Evangelho significa. A maturidade cristã tem a ver com a teologia que abraçamos, com o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos, e também com a maneira que nos comportamos diante das pressões da vida. Os mais velhos de nossos dias também devem seguir atentamente essa instrução da Escritura, irmãos. Reflitam em como a sã doutrina é fundamental. Ela comunica saúde espiritual. Essas características também deverão fazer parte das nossas vidas quando chegarmos na velhice. Tendo orientado Tito a ensinar os idosos, Paulo também concede orientações para as idosas. Vamos ler os versículos 3 e 4. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas. As mulheres idosas, elas deveriam e devem ser sérias no seu viver, como convém às santas. Nós temos um exemplo no Novo Testamento de uma mulher chamada Ana. Ela ilustra essa virtude. Em Lucas 2,37 diz, e era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. Mas além disso, as mulheres idosas devem evitar 2 sérios pecados. O texto diz, não caluniadoras. Essa palavra vem da mesma usada para se referir ao diabo, que é caluniador, difamador, falso acusador. Não dadas a muito vinho, uma frase forte que se refere à embriaguez. Como muitas senhoras têm feito ao longo da história, as pessoas idosas na ilha de Creta, por vezes, viraram-se para beber como um estimulante e um meio de amenizar as dores, as frustrações, a solidão da velhice. O texto diz, não dadas a muito vinho.
significa literalmente não ser escravizadas, a ser realizada e controlada contra a própria vontade. O vício de muito vinho torna-se mais uma prisão do que um meio de fuga. Pior ainda, um crente mais velho que se torna tão viciado traz desonra para o nome do Senhor, mancha a reputação da igreja e, na maioria das vezes, leva os outros a seguir seu exemplo ímpio. Então, havendo dito que elas não deveriam fazer essas coisas, não serem caluniadoras, não serem dadas a muito vinho, o texto passa a dizer o que elas deveriam ser e fazer: mestras no bem, ou seja, devem ser conhecidas por ensinar o que é bom. Refere-se à instrução em o que é nobre, excelente e sublime. Nesse contexto, inclui o ensino do que é santo e piedoso. Vejam o que diz o versículo 4: para que ensine as mulheres novas. Aqui, irmãos, trata do ensino informal. O contexto dessa passagem é todo esse. Jovens recém-casadas, então as mulheres idosas, mais velhas, deveriam ensinar, instruir as mulheres recém-casadas. As mulheres idosas têm uma missão muito importante para realizar. Elas devem exercer um papel de conselheira, instrutora das mais novas. Isso não significa que ela vai interferir na vida das mais novas, mas significa dizer que elas devem tomar consciência dessa tarefa. Muitas irmãs podem ajudar as mais novas com a palavra de Deus e com a sua experiência e maturidade. Observe como o texto ensina que haverá um relacionamento amistoso entre as mais velhas e as mais novas. Na igreja, meus irmãos, não há lugar para o choque de gerações. Se a Bíblia for levada a sério, haverá uma parceria maravilhosa entre os irmãos, independentemente da idade. Que nos nossos dias, as irmãs mais experientes assumam essa missão e as mais novas estejam abertas para serem ajudadas. E no final do versículo 4 e também o versículo 5, somos informados acerca do que as irmãs idosas devem ensinar às recém-casadas. O texto diz: amarem seus maridos, amarem seus filhos. Indica que as mulheres jovens devem ser amorosas com o marido e filhos, respectivamente. As jovens recém-casadas não devem negligenciar o marido e os filhos por nenhuma razão. E o texto prossegue: a serem moderadas, diz respeito ao domínio próprio. A palavra descreve a pessoa que vive sob controle, que sabe governar cada instinto e paixão. Trata-se daquela pessoa que mede as suas palavras, seus gestos, suas ações e reações, como nós vimos também, é uma característica própria dos idosos, conforme nós verificamos no versículo 2. O texto diz mais: castas, que significa ser pura. Refere-se principalmente à pureza moral, e especialmente nesse contexto, a pureza sexual, a fidelidade conjugal. O texto prossegue: boas ou bondosas, que significa boa em caráter. Possivelmente, nesse contexto, uma tradução melhor seria compassiva. Isso pode ser difícil para uma mulher que tem que cuidar da família e das responsabilidades da casa. Mas por mais que sua paciência seja testada, sua bondade ou compaixão deve transparecer. Donas de casa ou boas donas de casa. A palavra traduzida por boas donas de casa significa literalmente trabalhando em casa. Paulo está aqui combatendo o estilo de vida ocioso de algumas que viviam andando de casa em casa, adotando um estilo de vida fútil. Você pode verificar em 1 Timóteo 5,13 que essa estava sendo a prática de muitas irmãs, vivendo de forma ociosa. Então Paulo aqui está combatendo, mostrando que as mulheres mais novas devem ser boas donas de casa. O texto ensina que, por mais que a esposa trabalhe fora de casa, ela não deve negligenciar os cuidados devidos e prioritários do seu lar. Ela exerce um papel fundamental na sua preciosa família. Sujeitas a seu marido. Está aí no versículo 5, finalzinho. Diferente do que muitas pessoas pensam, a submissão não tem nada a ver com inferioridade, nem tampouco subserviência. A submissão ao marido significa estar sob a missão
do marido. A missão primária do marido é amar sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O seu amor deve ser sacrificial, doador. Por esse texto, aprendemos que há distinções de papéis no casamento. O marido e a esposa têm a mesma dignidade, importância e valor. O que muda são os papéis que Deus entregou a cada um. Papéis esses que se complementam. O marido lidera em amor e cuidado, e a esposa se submete com amor e respeito. O marido ama a ponto de dar vida pela sua esposa, e a mulher se submete a ponto de viver para o seu marido. Mas qual é o propósito da recém-casada proceder de acordo com o ensino bíblico? Observe a parte final do versículo 5. A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Se a esposa não seguir a orientação do Senhor, ela fará com que as pessoas blasfemem da palavra de Deus. Blasfemar aqui significa tratar com desdém, falar mal, insultar. Se a família não seguir essa doutrina, a palavra de Deus vai ser desacreditada e ridicularizada. Os cristãos têm a responsabilidade de adornar a sã doutrina, a palavra, não favorecer a blasfêmia contra ela. As demais orientações dos versículos 6 ao 10 têm essa mesma finalidade, irmãos. Vocês podem ler após a pregação. Agora eu te pergunto, você percebeu a importância de seguirmos leais à sã doutrina? Devemos viver de acordo com a sã doutrina, meus irmãos queridos. A nossa casa deve estar exposta não aos falsos mestres que querem transtornar a nossa família com o que não convém, mas deve estar exposta à sã doutrina que convém. É a doutrina sadia que promove uma vida piedosa e santa. É ela que proporciona saúde espiritual para os crentes. Paulo havia dito o seguinte em Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, ou seja, o conhecimento da verdade que leva à santidade. A sã doutrina é essencial para as nossas vidas. A sã doutrina determina quem nós somos, o que fazemos e o que ensinamos. Muitas são as pessoas que ignoram a doutrina. Alguns porque confundem doutrina com costumes. Outros dizem que a doutrina divide, mas isso não é verdade. Ainda mais quando entendemos a diferença das doutrinas essenciais para as secundárias. E ainda outros dizem que precisamos de praticidade e não de doutrina, mas acabam esquecendo que é o conhecimento da verdade que nos leva à santidade. A verdade determina tanto a crença como a prática. Aqui lembramos que a Bíblia é a nossa única regra infalível e suficiente de fé e prática. As igrejas que abandonam a palavra de Deus estão rejeitando o Deus da palavra. Por isso, irmãos, que as pregações devem ser com toda a unanimidade de doutrina, como disse Paulo a Timóteo. Nos cursos de sextas, tirando esse tempo aí de pandemia, nós também estudamos as doutrinas bíblicas. Como vocês sabem, estudamos durante mais de um ano sobre a doutrina da igreja. Quando a pandemia se findar, teremos que voltar com mais sede ainda de aprender essa doutrina. Que possamos dizer, como um junior me disse ontem, ao chegar para o estudo bíblico: eu estou animado. Que possamos valorizar ainda mais as oportunidades, meus caros. Viva de acordo com a sã doutrina, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente.